Olá, turma, bem-vindos à aula de língua portuguesa. Hoje nós iremos tratar sobre os tipos de predicado. Para refletir, você sabe a diferença entre uma ação e um estado? Observem essa imagem, nós temos dois personagens. Qual deles está representando uma ação e qual está representando um estado? Para iniciar, nós vamos fazer a leitura de uma notícia. Campanha Não Dê Esmola, promova a cidadania, intensificações em Dourados. A campanha Não Dê Esmola, promova a cidadania, inicia a segunda fase neste mês de julho, em Dourados, dentro do objetivo de atendimento às crianças e adolescentes em situação de mendicância. A iniciativa, estruturada pela Prefeitura de Dourados, por meio da SEMAS, Secretaria Municipal de Assistência Social, terá como principal parceira os conselhos tutelares nessa etapa para levantamento do perfil dos menores nesta condição. Coleta de dados dos menores em situação de mendicância será direcionada pelos conselheiros tutelares. A SEMAS enfatiza que o intuito é um diagnóstico do perfil de cada um para posterior encaminhamento junto à rede de proteção. No período das férias escolares, geralmente aumenta o número de crianças nas ruas, e a campanha estará voltada para a identificação destas crianças e adolescentes, permitindo sua inserção e acompanhamento da rede de proteção do nosso município, ressignificando o projeto de futuro para essas crianças, adolescentes e suas famílias. Destaca o secretário de Assistência Social, Lindemarque Ferreira Rios. Na próxima segunda-feira, dia 9, instituições se reúnem às 8 horas na Casa dos Conselhos, para estruturar as próximas atividades dentro da campanha. A SEMAS destaca que, com o correto diagnóstico com o perfil dos menores em situação de mendicância, serão realizados os encaminhamentos que posteriormente serão apresentados em relatório. Sobre a criação de cursos técnicos e profissionalizantes, muitas pessoas acreditam que criar novos cursos profissionalizantes pode resolver problemas de desemprego em nosso país. Vamos reler alguns trechos dessa notícia, né? A campanha inicia a segunda fase neste mês de julho em Dourados. O intuito é o diagnóstico do perfil de cada um. E no período de férias escolares, geralmente aumenta o número de crianças nas ruas. A campanha está voltada para a identificação dessas crianças e adolescentes. Com o perfil dos menores em situação de mendicância, serão realizados os encaminhamentos. Quais desses verbos indicam ações realizadas pelos sujeitos? Inicia, é, aumenta, está e serão, né? Esses são os verbos retirados desses enunciados. Quais são os verbos que indicam ação? Inicia e aumenta, né? São verbos que indicam ação. Vamos refletir. Os verbos que indicam ações são chamados de nocionais ou verbos de ação. Para analisarmos sintaticamente qualquer oração, é preciso compreender que o verbo é a palavra mais importante de qualquer oração. Os verbos que não indicam ação indicam um estado, um modo de ser. E também são chamados de verbo de ligação. Os verbos de estado geralmente são ser, estar, permanecer, continuar, né? Aqui só tem alguns exemplos. Quando o enunciado ele é organizado em torno de um verbo ou uma locução verbal, nós damos a ele o nome de oração, né? E a oração ela pode ser dividida em sujeito e predicado. Nós sabemos que o sujeito é responsável por realizar ou sofrer uma ação ou um estado. E o predicado é a parte da oração que declara algo sobre o sujeito. Agora vamos reler mais alguns trechos da reportagem. Vamos reler alguns trechos da reportagem. A campanha inicia a segunda fase neste mês de julho, em Dourados. O intuito é o diagnóstico do perfil de cada um.
No período de férias escolares, aumenta o número de crianças nas ruas. A campanha está voltada para quais enunciados possuem verbos de ligação, né? Verbos que não são de ação. O segundo enunciado e o último, né? O intuito é, esse verbo aí, ele não expressa ação, ele é um verbo de ligação. E a campanha está voltada, né? Esse verbo está, ele não expressa ação, ele é um verbo de ligação. Então, o predicado, né, ele é o elemento fundamental de uma oração. E para identificar o predicado é bastante simples. Afinal, ele é tudo que não é o sujeito. O predicado é o único termo indispensável em uma oração, pois há casos em que a oração não possui sujeito e outros em que o sujeito é indeterminado. Então, nós sabemos que existem três tipos de predicado: o predicado nominal, o predicado verbal e o predicado verbo nominal. Vejam, eu trouxe aí, né, um trecho de Oscar Wilde, que ele diz: nunca viaje sem o meu diário. É preciso ter sempre algo extraordinário para ler no comboio. Que tipo de informação você pode encontrar em um diário? Você já escreveu um diário? Que características sobre esse gênero é possível inferir? Então, no diário, né, geralmente nós descrevemos, relatamos nosso estado de espírito, nossas experiências de vida, né? Nós falamos sobre nós, né? Então, geralmente, nós utilizamos predicados nominais, certo? Eu trouxe aí alguns exemplos, né? Utilizados a partir, né, dessa reflexão sobre o diário. Ele está feliz. O diário é extraordinário. Aí nós temos aqui, né? Os sujeitos, que é ele, né? E o diário. E o verbo de ligação, está e é, né? Aí nós não temos verbos de ação, são verbos de ligação. E feliz, né? Ele está feliz. Feliz é um predicativo do sujeito, porque ele se liga diretamente a ele, né? O verbo, ele não tem nenhuma atuação nessa oração, porque a informação principal do predicado está voltada para o nome, que é chamado de predicativo do sujeito. Mesma coisa no segundo caso, o diário é extraordinário, né? Extraordinário, eu estou dando aqui uma característica do diário. Então, esse verbo aqui, ele só está servindo de elo de ligação entre os dois, né? Então, a palavra mais importante desse predicado é esse nome extraordinário, por isso que ele é chamado de predicado nominal, porque o núcleo dele é um nome. Vejam esses dois exemplos agora. Ele viajou, ele leu o diário, né? Nós temos o sujeito, ele, nos dois casos, e nós temos verbos de ação. Viajar é uma ação e ler também é uma ação. Então, nesse caso, as palavras mais importantes desses predicados são os verbos. Verbos de ação. Por isso que ele é um predicado verbal. E o predicado nominal é a junção deles dois. Nós temos como núcleo o verbo de ação e um nome. Vejam, ele viajou feliz. Então, nós temos aí um verbo de ação, né, que é um núcleo, e um nome feliz, que também é um núcleo, porque ele traz uma informação importante a respeito do sujeito. Então, nós dizemos que ele é um predicado verbo nominal, porque ele tem como núcleo um verbo e um nome, que é um verbo de ação e um predicativo do sujeito. Então, feliz é uma característica do sujeito associada à ação de viajar. O predicado, portanto, tem dois núcleos, o verbo e o predicativo. Vejam outro exemplo. Ele acha o diário extraordinário, né? Nós temos o verbo de ação e nós temos o predicativo, certo? Então, a atribuição do termo extraordinário à palavra achar depende da ação do sujeito. É uma característica do objeto, o predicado, portanto, possui dois núcleos, um verbo e um predicativo. Agora, vamos ler uma página de um diário. Quem já escreveu diário? Eu já escrevi, né? Aquele diário, daqueles que tinha cadeadinho, para ninguém descobrir os segredos. Quarta-feira, 6 de janeiro de 1993. Dia Mimi. Querida Mimi, né? Está horrivelmente frio. O inverno se instalou na cidade para valer. Eu, que gostava tanto do inverno e esperava impacientemente que ele chegasse, agora o considero um hóspede indesejável em Sarajevo.
Nossas plantas gelaram. Estavam nos cômodos onde não fazemos fogo. Agora vivemos na cozinha. A gente põe lenha no fogão e consegue fazer a temperatura subir a 17 graus. Ciclo está conosco. Tenho medo de que ele adoeça, pois os passarinhos não gostam de frio. Também trouxemos os colchões de yoga e dormimos na cozinha. Nem queria saber quantos pullovers e malhas vestimos por cima de nossos pijamas. Então, na aula de hoje, nós refletimos sobre o conceito de uma ação e de um estado, nós reconhecemos os conceitos de oração, sujeito e predicado, e identificamos os verbos de ação e de estado e os tipos de predicado. Para concluir, né, eu trouxe para vocês esse Para concluir, né, eu trouxe esse mapa mental, certo? Sobre os tipos de predicado. O predicado nominal é aquele onde o núcleo é um predicativo do sujeito, trazendo ainda o verbo de ligação. Um exemplo, os alunos estavam ansiosos. Ele enfatiza uma característica, né, de que os alunos estavam ansiosos. O predicado verbal tem como característica principal a presença de um verbo significativo como núcleo. O verbo significativo pode ser transitivo, intransitivo. Isso aí vocês vão ver em breve, certo? Exemplo. Sara correu. Exemplo. Sara correu semana passada. Aí se enfatiza uma ação que aconteceu semana passada com Sara, no caso, a ação que ela correu. O predicado, o verbo nominal, possui dois núcleos, um verbo significativo e um nome. Exemplo, Sara chegou cansada. É um combo de informações onde aconteceu uma ação de que Sara chegou e a característica de que ela estava cansada. Um verbo de ação mais um predicativo são os núcleos desse predicado. Atenção, predicado é o que se declara para o sujeito, predicativo, termo que caracteriza o sujeito, e predicação, classificação dos verbos, que nós ainda não estudamos. Para finalizar, predicado é um termo essencial da oração que faz uma afirmação sobre o sujeito e, de acordo com seu núcleo, pode ser de diferentes tipos. Pronto, chegamos ao fim de nossa aula. Gratidão e até a próxima.